Olha, essa crise é uma crise interessantíssima, mas menos pelos efeitos mais imediatos que ela possa causar, não só na própria economia americana, como no resto do mundo, que aparentemente, até o momento, parece que não são muito grandes, que o potencial não é tão grande assim. Não é tão grande assim também porque as autoridades americanas, e aí nós estamos falando de um conjunto das autoridades americanas, o Tesouro Americano, que é parte do executivo, o Federal Reserve, que é o Banco Central independente, o Banco Central dos Estados Unidos, e a Corporação de Garantia dos Depósitos, que também tem um fundo de garantia dos depósitos, que é uma espécie de uma agência reguladora que cuida disso. Essas três entidades foram muito rápidas. Já no final de semana e domingo, o banco quebrou sexta-feira, e no domingo eles já soltaram um comunicado anunciando que o governo suportaria, sustentaria, garantiria todos os depósitos, não só do SVB, do Silicon Valley Bank, como de um outro banco, um pouco menor, de Nova York, o Silicon Valley Bank da Califórnia, de Santa Clara, na Califórnia, mas um outro banco de Nova York, que também estava tendo dificuldades e que os seus depositantes seriam garantidos. E, finalmente, hoje de manhã, segunda-feira, dia 13, o presidente Joe Biden, logo cedo, anunciou que nenhum depositante de nenhum banco americano vai ficar na mão, vai deixar de retirar os recursos quando quiser, porque o governo garantirá. A crise ela é regional, é de bancos regionais. Aparentemente, a ação rápida do governo não vai permitir contágio. Hoje, os mercados deram demonstração disso, mas ainda há temor de que possa haver efeito dominó, contaminação, embora as autoridades tenham sido rápidas, porque os mercados oscilaram. Nos Estados Unidos, terminaram no terreno positivo, na Ásia também, na Europa não, perdas grandes, enfim. O dólar teve comportamento misto no mundo em relação às moedas dos países maduros, euro, ien japonês, etc. E tal. O dólar perdeu, o que era de se esperar, mas em relação aos emergentes, Brasil inclusive, o dólar ganhou hoje, aqui no Brasil, se não me engano, subiu mais de 1%, sinal de que a crise está no meio caminho, não terminou, mas está controlada. Agora, Gabriela, a novidade dessa história, que é muito interessante e vai ter repercussão aí sim, séria, certamente, é a rapidez e a amplitude que o Banco da Califórnia foi à lona. Ele vinha tendo algumas dificuldades, isso estava ficando claro, mas na quarta-feira foi dia 8, na quarta-feira começou uma onda de saques, e na sexta-feira, nem 2 dias depois, o banco fez água, acabou, naufragou. E no sábado e no domingo, as autoridades já vieram com a solução. A rapidez dessa história é nova.
E a rapidez tem uma explicação, Gabriel. Essa é a primeira crise da era digital no. Coluna, colocar aqui na tela, porque foi para isso que você chamou, né, a atenção no seu título, que a quebra do SVB foi a primeira da era digital e vai exigir novos controles, e também como no desenrolar dessa crise a onda de saque se disseminou, né, e acabou aí determinando a quebra do Exatamente, banco porque justamente por essa, conta de ser essa primeira crise, né? exatamente, porque essa discussão se o Federal Reserve, se o Banco Central Brasileiro vão baixar juros, não vão subir juros, é importante, é uma questão do momento, sem dúvida, mas em relação a essa crise, na minha opinião, é bastante secundário. O interessante dessa história é o seguinte, Gabriela, não teve fila, foi uma crise, foi uma corrida bancária típica, clássica, a moda antiga, como a gente vê nas fotos lá de 1930, da Grande Depressão. Né? Foi uma crise de confiança. O pessoal desconfiou que o banco estava tendo problema, que não ia ter como pagar, que quem fosse tirar dinheiro para pagar os seus funcionários, para fazer compra no supermercado, não sei o que, não ia achar o dinheiro. O pessoal desconfiou, foi uma crise de desconfiança, uma crise de confiança, e o negócio foi um rastilho de pólvora, porque o pessoal sacou do aplicativo, do telefone, do site, não transferiu o dinheiro para outro banco, de casa muito rapidamente. Mais que isso, nós estamos no mundo das redes sociais. As redes sociais estão tendo repercussões e consequências dos mais variados tipos no comportamento das massas humanas. Problema de polarização, problema político e tal. Por que não haveria de ter problema na questão econômica e financeira? Os depositantes desse banco, lá no Vale, basicamente lá no Vale do Silício, empresas e fundos de startups, são ultra conectados em redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, essas redes todas que circulam por aí. Imagina a rapidez com que a informação, olha, tire seu dinheiro do SVB porque ele quebrou, ele está quebrado. Imagina a rapidez e a amplitude que esse movimento tomou. E, finalmente, por causa disso mesmo, rede social, ocorreu uma situação de profecia autorrealizável. O pessoal começou a achar que o banco não ia aguentar, que o banco ia quebrar, e o banco quebrou. Né? E aí foram levar adiante. Houve uma tentativa do banco, já nas vésperas dessa situação, de vender ativos. Já não conseguiu bem. Houve uma tentativa das autoridades, já nesta semana passada, de achar comprador para esse banco. Não deu tempo. Não deu tempo. E a novidade é essa. Como é que, então, o que os reguladores, os fiscalizadores, o Banco Central, o Tesouro, enfim, os governos vão ter que fazer? Vão ter que ter instrumentos mais firmes, reforçar os instrumentos, estar com o olho ligado mais intensamente, não bobear nem um segundo, porque o negócio agora é diferente, é no mundo digital, ganhou alta velocidade.